Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui no Escola das Mentes. É um grande prazer estar aqui para refletir com vocês sobre educação para a vida. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira e vai ser uma abordagem diferenciada. Hoje nós vamos estar aqui, geralmente eu estou entrevistando, hoje eu vou ser entrevistado. Nosso colaborador André, tem o André e o Paulo, mas hoje só veio o André e ele vai estar aí por trás das câmeras fazendo as perguntas para mim. E nós vamos interagir e refletir com você sobre a educação financeira. O que é a educação financeira? O que é a educação financeira? É bom que o telespectador pense, a pessoa que está nos assistindo pense o seguinte: a educação financeira, na sua essência, é você gastar menos do que o que ganha. Claro, vai muito além disso, porque a educação financeira, quando se tem uma educação financeira, você consegue se livrar de golpes, de muitos problemas. Portanto, a educação financeira é você gastar menos do que o que ganha e alocar parte disso para gerar mais dinheiro. Na sua essência, seria isso. Quais são os objetivos da educação financeira? Objetivos da educação financeira. Você precisa, sempre que se pensa nisso, é importante que você direcione alguns caminhos para a sua vida. Então, cada caminho desse vai ser um objetivo, né? Então, assim, se você tem educação financeira, qual é a primeira coisa? Você vai, claro, pensar em gerar dinheiro. Você vai, não importa se você ganha pouco ou muito, né? Cada caso é um caso. Mas, independente de você ganhar pouco ou muito, você vai seguir um caminho onde parte do que você ganha, uma determinada porcentagem, você vai direcionar para investimentos. Então, um dos objetivos principais, eu acredito, é você gerar renda passiva, né? Porque nós trabalhamos ativamente e geramos renda ativa, seja através de um emprego, através de um empreendimento, de uma prestação de serviço, de compra e venda de algum material, algum produto. Então, isso é renda ativa. Então, a educação financeira nos leva a pensar o seguinte: eu trabalho, eu produzo algo, e desse algo que eu produzo, é preciso que eu crie alguns focos, alguns objetivos, para que eu possa fazer o meu dinheiro gerar mais dinheiro. Então, o objetivo maior é gerar liberdade, né? Então, só se gera liberdade construindo renda passiva. Como uma pessoa pode ter uma boa educação financeira? Uma boa educação financeira, para a gente ter uma boa educação financeira, é um processo normal, como qualquer outra coisa que você quer aprender, né? Você começa a estudar, começa a conversar com pessoas que têm isso que você quer, o famoso network. Você começa a ler bons livros, assistir bons vídeos, conversar com pessoas que entendem, então você vai adquirindo, é prática, você vai adquirindo mais know-how, mais conhecimento sobre esse quesito, sobre esse fenômeno, e claro, com o tempo e a prática, você vai ficando mais preparado para trabalhar com o dinheiro e entender com mais clareza para que o dinheiro serve. Como fazer um planejamento financeiro pessoal? Um planejamento pessoal, ele já requer, claro, um pouco de cautela e clareza, né? Não tem como você fazer um planejamento financeiro se você não entende minimamente disso, a não ser que você tenha auxílio de alguém. Mas o quesito básico para você fazer um planejamento financeiro é você ter clareza de quanto você ganha, é preciso ter essa clareza de quanto eu ganho e de quanto eu preciso realmente gastar. Então, a gente parte da seguinte ideia: quanto eu ganho? X. Quanto eu estou gastando? Y. E desse que eu estou gastando, eu realmente estou gastando com o que eu preciso? Ou eu estou gastando com o que eu preciso e com algo mais que eu acho que eu preciso, mas que dava para ser cortado? É preciso ter esses questionamentos e essas observações para que a gente possa replanejar ou planejar de forma mais eficiente, de forma que nos leve a ter mais valor, mais dinheiro, para a gente poder plantar, poder gerar mais dinheiro, para fazer aquela sementinha, né? Então, o planejamento financeiro, na sua essência, é você ter com clareza e colocar no papel quanto você ganha e quanto você precisa gastar.
E desse que você ganha, para esse que você precisa gastar, sempre o que ganha deve ser maior. E essa diferença é exatamente aquela porcentagem que você vai decidir investir, né? Criar uma reserva de oportunidade para futuramente você começar investimento com mais solidez e mais retorno. Como a educação financeira ajuda a proteger de golpes financeiros? Olha aí, a educação financeira, ela nos ajuda a evitar golpes financeiros à medida que a gente vai se aprofundando nisso, né? Como eu falei anteriormente, na sua essência é você gastar menos do que o que ganha. Contudo, se você tem conhecimento de educação financeira mais a fundo, você vai saber que todo investimento que tem uma promessa muito grande, que oferece lucros, entre aspas, exorbitantes, é golpe. Então, se você tem educação financeira, você sabe que isso não é confiável. Se não é confiável, você fica mais precavido, né? Então, a educação financeira, ela provoca essa precaução, né, na gente. Então, a gente sabe que os investimentos sérios em renda fixa, por exemplo, eles geram, hoje, né, no Brasil, por volta de 15% ao ano, né? No caso, a Selic está 15 alguma coisa, né? Então, os CDBs, os fundos, os melhores, rende por aí. Então, qualquer investimento de renda fixa que oferecer acima de 20% ao ano, já fique com o pé atrás, já desconfie, entendeu? Então, a educação financeira faz isso com a gente. Quando a gente não tem educação financeira, quanto mais a oferta de lucro maior, mais a gente, entre aspas, regala o olho, fica interessado, acha que é bom, é legal. Mas não é, né? A gente sabe que existe aí as pirâmides da vida e outros golpes, né, de pessoas, os sabichões aí, espertos, que querem dar golpe nos outros para se dar bem, né? Então, algumas pessoas acabam caindo, né, por causa da ignorância financeira mesmo. Tá? Então, se você tem educação financeira com mais propriedade, você evita esse tipo de ação, porque você sabe que isso não é real, não é sério, né? Claro, isso não tem muito a ver com a questão do mercado variável. O mercado variável, não que ele ofereça muito, mas que existe a possibilidade, porque uma empresa ou outra pode supervalorizar por causa de algum fenômeno, algum acerto. Isso é normal. Negócios, empreendedorismo, é coisa que pode multiplicar extraordinariamente. Então, tem negócio que pode crescer muito, né? Agora, a questão de dividendo é claro, né? Dividendos, a gente sabe que em média 6%, 8%, 10%, está muito bom. Por que o estudo sobre educação financeira é importante? Olha, já está dizendo, né? Educação financeira todos nós precisamos. Por quê? Porque não tem como a gente viver sem o dinheiro. O dinheiro, querendo ou não, ele é um meio que ele vai nos proporcionar aquilo que precisamos. Então, consequentemente, a educação financeira ela é importante, né? Então, a gente precisa, todo mundo, inclusive, deveria estar acontecendo isso na educação regular, no estudo sobre a educação financeira, no que diz respeito à mentalidade, e não só a número. Por quê? Porque, essencialmente, é mentalidade, é a maneira como a gente vê o mundo. Todos precisamos ter essa mentalidade, ter educação financeira, estudar sobre educação financeira. Isso é muito importante, porque só assim a gente começa a viver com o pé mais no chão, enxergar as coisas como funcionam e agir de forma que a gente vá se ajudando, que a gente vá se favorecendo, de forma que a gente possa construir o nosso próprio crescimento ao longo do tempo. Como controlar os meus gastos? Controlar os gastos. Isso aí é uma coisa também muito importante. E aí é uma coisa também muito pessoal. Eu controlo meus gastos à medida que eu adquiro educação financeira e eu descubro que eu preciso construir uma vida melhor, uma vida mais próspera. Então, aí eu verifico o que eu estou gastando, volto a repetir, comparar o que ganha e o que gasta, para que você possa, se necessário for, cortar algumas coisas e ter, a partir daí, um planejamento que você possa tirar pelo menos 10% do que você ganha para você investir. Então, esse controle, ele parte dessa consciência, dessa visão de crescimento. E para crescer honestamente, é preciso que você construa. E você sinta algumas dores no início, para que você possa construir um presente melhor. O passado já passou, o futuro nunca chega. Nós só temos o presente. E a palavra já diz, presente.
é um presente que Deus nos dá, né? Então, nós tendo vida e saúde, nós também podemos construir um presente melhor nesse presente agora. Quais são as principais formas de investir? Quais são as principais formas de investir? Isso aí é bem diversificado. Eu posso falar aqui algumas, né? E aí acho que as duas principais, ao meu ver, não vou falar três principais, né? Nós podemos pensar no mundo físico e no virtual, né? Então, assim, eu penso, na minha opinião, acho que existe a renda fixa, que é, para quem vai começar no mundo dos investimentos, é o primeiro passo, deve ser aí, você criar uma reserva de oportunidade na renda fixa, com liquidez diária, porque é muito importante que se veja isso, renda fixa com liquidez diária, e se for na Selic melhor, se não, pode ser um CDB que renda mais de 100% do CDI, mas obrigatoriamente tem que ser com liquidez diária. Por quê? Porque a liquidez diária, ela nos proporciona você poder mexer nesse dinheiro qualquer dia, qualquer momento, sem perder nada, sem ter prejuízo, né? E aí, se é uma reserva de oportunidade, é exatamente para você usar nas oportunidades. Se surge uma oportunidade amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês, você está lá com a tua reserva, na hora que surgir a oportunidade, você tira o dinheiro de lá e vai e aloca nessa oportunidade. Por quê? Porque essa oportunidade já está dizendo, é uma oportunidade, você vai ganhar muito mais. E aí, à medida que vai entrando dinheiro, você vai repondo a tua reserva de oportunidade, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria, ao meu ver, do mercado variável. E aí você vai estudar boas empresas de bons setores, né? Você pode pensar aí o setor financeiro, o setor de energia, o setor de seguro, saneamento. Ao meu ver, são os melhores setores, né? E aí, dentro desses setores, que são setores perenes, você vai verificar boas empresas. E aí, se você está começando, estuda uma, duas empresas, não precisa ser muito, porque depois você vai aprofundando mais. E à medida que você for conhecendo mais a empresa, vai se identificando, não quero essa empresa, você começa a comprar ação à medida que você pode, de acordo com o seu poder aquisitivo, né? Compra aí 100 ações, 10 ações, 1000 ações, isso aí é particular. O mais importante é fazer. E uma terceira seria investir em imóveis no mundo físico mesmo, né? E já precisa de um capital muito maior. Além dos fundos imobiliários, que são no mercado variável também. Tem muitas pessoas que preferem fundos imobiliários. Eu prefiro ações do que fundos imobiliários, né? Agora, o fundo imobiliário, ele paga todo mês, né? Como se fosse um aluguel. Então, é comparável com você ter imóveis físicos para alugar, né? Claro, tem as suas diferenças, mas é mais ou menos isso. Antes de eu responder essa pergunta, não esqueça que no final a gente vai fazer aquela sorteiozinho, tá? Então você já fica atento aí. Como investir com pouco dinheiro? Boa pergunta, né? Muita gente, especialmente as pessoas que não investem e que ganham pouco, pode se perguntar isso, né? Como é que eu vou comprar um banco, por exemplo, comprar uma empresa de energia como uma Taesa, comprar uma empresa de seguro como a BB Seguridade ou Caixa Seguridade, que são empresas muito boas. Se a pessoa ganha pouco dinheiro, pode se perguntar isso, né? Como eu vou fazer isso? É simples. É preciso que você tenha, primeiro, esse querer, essa vontade, esse desejo. Segundo, é preciso que você conheça minimamente a empresa e como fazer isso. E terceiro, é você ter algum dinheiro. E esse dinheiro não precisa ser muito. Você pode começar a investir numa empresa, comprar ações com R$100. Você pode começar a investir no mercado, na renda fixa, com R$30. Então, assim, qualquer um de nós pode ganhar R$30, R$100. Então, assim, se você quiser iniciar da maneira certa, que é iniciando uma reserva de oportunidade, você pode começar com R$30. Se você não quiser, se você quiser já ir direto para a ação, você pode começar com R$100. Ou até com menos, se você quiser comprar uma ação só, você pode começar até com menos. Então, isso é para todos. Agora, é preciso que queiramos algo melhor e comecemos a estudar e fazer isso. Tá? Acima de tudo, é questão de educação, é questão de visão de mundo, é questão de mentalidade. Se você tem a mentalidade para isso, você vai buscar isso. Nós somos, querendo ou não, o fruto dos hábitos que temos, né? Do meio que estamos. Isso é natural. Como adquirir inteligência financeira?
Boa pergunta. Inteligência financeira já vai um pouquinho além da educação financeira, né? Então, educação financeira, essencialmente, como eu já falei várias vezes, é você gastar menos do que ganha e, claro, conhecer como realmente as coisas funcionam para saber o que é golpe e o que não é golpe, né? A inteligência, ela vem para nos capacitar no que diz respeito a você multiplicar o seu dinheiro, você fazer bons investimentos, melhores investimentos. Então, à medida que você vai adquirindo inteligência, você vai saber pesquisar com mais propriedade quais são as empresas melhores, quais que estão gerando mais lucros, quais empresas que estão mais capacitadas para gerar lucro, para alavancar. Então, inteligência é você aprender e utilizar a questão da inteligência para multiplicar o capital que a gente tem, tá? E, consequentemente, gerar mais renda, porque o capital, ele serve, ou pelo menos deveria servir, exclusivamente para gerar renda, né? Renda passiva, aquela renda que você está dormindo, você está viajando e ela está caindo na tua conta. Essa é a renda passiva, é o teu dinheiro gerando dinheiro. Então vamos lá para o sorteio. Tu quer sortear? Deixa eu sortear. Conhecimento é extremamente mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Pronto. Tá. Essencialmente, essa frase está dizendo que conhecimento ele é tão importante porque o conhecimento ele gera poder, ele gera desenvolvimento, né? Porque essa frase diz aí, essencialmente que qualquer ser humano que quer crescer, ele deve buscar conhecimento. Aí eu volto para a questão ativo, né? Eu não falei sobre isso hoje, mas quem quer crescer financeiramente é muito importante que pense o que é ativo e o que é passivo. E o nosso maior ativo é a mente. E a mente, ela fica mais cara à medida que conhecemos mais, que capacitamos mais essa mente, que enchemos mais ela de conhecimento, né? Então você pega uma informação, é importante que você transforme essa informação em conhecimento, para que o conhecimento possa gerar uma ação, né? Então não há ação a partir de nada. Então tem que ter um conhecimento para gerar movimento, né? Então aí, por que está dizendo que o conhecimento é mais importante do que o material? Exatamente porque, à medida que você busca conhecimento, e se esse conhecimento ele for com vontade, com desejo, com direcionamento, então você vai buscar aquele conhecimento que realmente venha suprir a sua necessidade, o seu desejo, que você está buscando. E à medida que você vai conhecendo, você vai gerando mais valor. Logo, é muito mais importante o conhecimento, com certeza, né? Além disso, é um bem que ninguém nunca consegue tirar da gente, né? O conhecimento é seu e você pode multiplicá-lo sem perder nada. É fantástico, né? O conhecimento é um ativo, um valor, assim, impagável, porque você... eu não sei quem disse, alguém disse, eu não vou citar aqui o nome que eu não lembro, mas alguém disse assim, se eu vou com uma maçã e você vem de lá para cá com uma outra maçã, nos encontramos, e aí eu te dou minha maçã, você me dá a sua. Eu vou partir, continuar com uma maçã, e você vem para cá com uma maçã. Não é verdade? Mas se você vem de lá para cá e eu vou daqui para lá, aí eu te passo uma ideia brilhante que eu tenho. Aí você me passa uma ideia brilhante que você tem, diferente da minha. Eu vou continuar para lá com 2 ideias brilhantes. E você vai continuar para cá com 2 ideias brilhantes. Quer dizer, eu não perdi nada, você não perdeu nada, mas você dobrou o seu valor e eu dobrei o meu valor. Então isso é conhecimento. Conhecimento é uma coisa extraordinária que nós devemos buscar. O mal das pessoas é não estar buscando o conhecimento certo. A teoria sem a prática só serve para filosofar em mesa de bar. Tá bom, tá bom. A teoria sem a prática só serve para filosofar em mesa de bar. Isso aí é fantástico e mexe muito comigo, cara, porque eu conheço muita gente que estuda muito, que faz mestrado, que faz doutorado. São pessoas que são altamente inchado intelectualmente, e eu estou usando essa palavra inchado porque é mais ou menos por aí, a famosa obesidade cerebral. Por quê? Na sua essência, o que eles fazem é criticar quem produz. E aí sim, aí essa frase vai direto para isso, para aquelas pessoas que estudam muito e falam, mas além de não produzirem nada, ainda criticam quem produz. Quer dizer, eles ficam falando de livros que leram, de autores que aconteceu isso, disse aquilo, mas geralmente são autores que também não produziram nada, a não ser conteúdos que vão produzindo mais obesidade cerebral.
Então, a vida, é preciso que a gente entenda minimamente como a vida funciona. E na vida, tudo que se produz teve um custo. Tudo que é produzido nessa vida teve um custo. Se tudo teve um custo, eu preciso produzir algo, porque eu estou consumindo algo. Eu preciso, para eu viver, para você viver, para qualquer um viver, a gente precisa consumir. Se nós precisamos consumir, nós vamos consumir algo que nós produzimos e algo que outras pessoas produziram. Logo, o que eu produzo, eu produzi. Mas se eu for consumir algo que outro produziu, eu tenho que pagar por isso. Por quê? Porque teve custo. Para a pessoa produzir, teve um custo, né? Então, essa frase ela nos chama a atenção para que possamos selecionar e escolher aquilo que devemos ler, estudar, colocar em prática, para que a gente possa melhorar a nossa visão de mundo e, consequentemente, nos tornar mais produtivo, mais proativo e poder ser semeadores, né, de pessoas, né, de informação que realmente vá produzir conhecimento para pessoas produzirem mais, para gerar mais conhecimento ou mais riqueza. Esse aqui é um questionamento. Sim. Quais hábitos são mais eficientes no processo de enriquecimento? Olha que legal. Uma pergunta, né? Isso. Quais hábitos são mais eficientes para gerar um processo de enriquecimento? Para fortalecer o enriquecimento. Bom, isso aí vai direto para a educação e inteligência financeira, né? Hábitos. Hábito 1, gastar menos do que o que ganha. Esse é o primeiro hábito, né? Segundo hábito, estudar sobre ativos e passivos. Entender minimamente o que é ativo e o que é passivo. Hábito 3, conhecer boas empresas, onde investir. Hábito 4, como investir de forma que meu dinheiro produza mais dinheiro, multiplique esse dinheiro. E hábito 5, entender a função do tempo. O tempo ele é essencial, inclusive o tempo é o segundo maior ativo, né? Quando você entende a função do tempo, você para de ser imediatista, que é um mal. O grande mal da sociedade é exatamente essa questão de ignorância e imediatismo. Então, se ignoramos algo, consequentemente não fazemos, porque nós não conhecemos, ignoramos, né? E entender a função do tempo, a questão dos juros compostos é essencial para a gente crescer financeiramente. Como transformar uma informação em conhecimento? Muito boa. Isso aí não é difícil, mas muita gente se enrola com isso, né? Inclusive, alguns professores já percebi com esse problema. Quando eu falo sobre isso, eu costumo dar um exemplo bem prático que acontece nas cozinhas da maioria das casas brasileiras, né? Como transformar a informação em conhecimento? Bom, se eu tenho uma informação, eu já ouvi alguém dizer, só que eu lembrei aqui, eu já ouvi alguém dizer que quem tem informação tem tudo. Não é. Quem tem informação não tem praticamente nada. Quem tem conhecimento, aí sim, tem muita coisa. Então é muito interessante que a gente saiba, especialmente nas escolas que a gente está transmitindo, tentando contribuir para a aprendizagem dos alunos, né? Que a gente saiba transformar a informação em conhecimento. E aí eu dou o exemplo da receita de bolo para isso, para que a pessoa possa ficar mais clara. Então, se eu tenho uma receita de bolo, está ali anotado no papel determinados ingredientes, quantidade, qual é o ingrediente, qual é a quantidade, tudo anotado ali, é uma informação. E como é que eu pego essa informação e transformo no conhecimento? Colocando essa informação em prática. Aí eu vou gerar o conhecimento. Nessa questão da receita do bolo, então eu vou pegar esses ingredientes, vou ver a quantidade, vou colocar lá. Lá na receita está falando como processar isso aí, como preparar. Vou fazer toda essa questão seguindo a receita, né? Que a receita é informação. Então eu estou transformando essa informação em conhecimento. À medida que eu aprontar esse bolo, eu estou transformando essa informação em conhecimento. Então, se eu for continuar fazendo isso, um dia, 2 dias, 3 dias, depois de alguns dias, eu vou estar fazendo sem precisar da receita. E se eu for uma pessoa dedicada, eu vou estar até inovando, eu vou estar até preparando um bolo um pouquinho diferenciado, talvez melhor. Por quê? Porque eu já pratiquei tanto que eu inovei, que eu criei. Nós, seres humanos, somos muito criativos, nós temos um potencial imenso na nossa mente, né? O Laí Ribeiro diz que nós temos 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas, portanto, nós somos altamente capacitados, né? Se o ser humano normal não tem nenhum distúrbio psíquico, tem isso, consequentemente, nós temos muita capacidade produtiva, né? Então, à medida que você começa a praticar alguma coisa,
você começa também, daqui a pouco, se familiarizar tanto com isso que você pode inovar, pode recriar, né, esse conhecimento e transformar num novo conhecimento, ou num conhecimento mais apurado. A última pergunta agora. Como transformar o conhecimento em experiência? Pronto, isso aí não está muito distante do que eu falei. Olha só. Como é que eu transformo o conhecimento em experiência? À medida que eu peguei a informação, transformei o conhecimento, e aí esse conhecimento eu modifiquei, como eu falei agora há pouco, com um conhecimento mais apurado, já gerou a experiência. Então, se eu pego a receita do bolo, peguei a receita do bolo, e aí eu comecei a preparar, transformei em um bolo, pronto, saiu da informação, foi para o conhecimento. Continuei fazendo isso, e aí já consegui não só fazer esse bolo, mas inovar para bolos diferentes, né? Já sem outra informação, outra receita. Então, eu estou gerando experiência, né? Quer dizer, esse bolo não é apenas mais aquele conhecimento inicial daquela informação que chegou. Agora eu já peguei aquela informação, já transformei em conhecimento, e esse conhecimento, já multipliquei esse conhecimento para novos conhecimentos na mesma linha. Então, gerou experiência, certo? E com isso, eu posso multiplicar esse conhecimento com meus pares, com as pessoas que estão junto comigo, para que eu possa, não só eu saber, mas outras pessoas também saberem. E aí, isso pode acontecer até sem a informação, porque eu já tenho um conhecimento de tal forma que eu gerei experiência, não só na minha vida, mas na vida de outros. Bom, então é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Eu peço que vocês possam curtir e compartilhar. Nós estamos aqui com um propósito claro e focado de refletir com vocês sobre nossa visão de mundo, sobre a sua visão de mundo, a minha visão de mundo, a nossa mentalidade. Nós somos fruto do meio que temos, nós somos resultado dos nossos hábitos. Portanto, à medida que nos permitirmos adotar novos hábitos, criar novas crenças e melhorar nossa visão, nos transformamos também em novas pessoas. E nós jamais vamos ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Nós precisamos fazer algo diferente se quisermos algo diferente. Tudo aquilo que queremos, é preciso a gente pensar. O que eu preciso fazer para eu ter isso? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.